Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Dextravox. Hoje são dia 3 de setembro, né? Tinha prometido fazer uma live, mas como tem pouca adesão, vamos fazer um videozinho rápido aqui e nos preparar, convidar a todos para que se inscrevam no canal para a gente poder trocar ideias, para a gente poder interagir mais adiante. Então, meus amigos, conforme está aí na capa do vídeo, Brasil, ditadura do Foro de São Paulo. O que é isso? O que é a ditadura do Foro de São Paulo? Bom, vamos fazer uma digressãozinha rápida aqui para vocês entenderem, né? Por que o Brasil virou uma ditadura do Foro de São Paulo? É uma pergunta. Por quê? É simples, porque o número 1 do Foro de São Paulo, que foi um dos criadores do Foro de São Paulo em 1990, juntamente com Fidel Castro, é o nosso atual presidente da República, que hoje é o senhor Luiz Stalinácio Lula da Silva, do PT, o atual presidente da República. E por que você acha que ele quer ajudar todos os países da América Latina que são de esquerda, aí, a Venezuela, do Maduro, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Nicarágua e outros aí? Onde fica a sede do Foro de São Paulo? Uma pergunta. A sede do Foro de São Paulo fica no Brasil, todo mundo sabe, né? E quem financia o Foro de São Paulo? Evidentemente que o Brasil e os países narcoestados aqui, bolivarianos da América Latina. E de onde saem as diretrizes do Foro de São Paulo? O que é decidido e o que é implementado aqui na América Latina? Sai aqui do Brasil, cuja sede, a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, fica aqui em São Paulo, no Brasil. Claro que isso é uma entidade que não tem CNPJ e tal, não, ela não é, a imprensa abafa, ninguém fala nada, mas é uma entidade que ela não existe de direito, mas existe de fato. De fato, ela sempre existiu faz mais já de 30 anos. Então, o que é o Foro de São Paulo? Bom, é uma liga de nações, uma associação de nações e partidos de esquerdas aqui da América Latina e do mundo, inclusive da África, e agora entrou a China, entre outros países, é a maior organização revolucionária da América Latina. Conforme diz esse livro aqui, da Graça Salgueiro, ela é a maior organização revolucionária da América Latina, e agora com a entrada dos BRICS e do Irã, e a China e alguns países africanos, onde tiver um partido comunista, logo ela vai se filiar ao Foro de São Paulo, que visa transformar todo esse imenso continente da América Latina, que o Brasil já é um continente, já é um país imenso, naquilo que era a antiga União Soviética lá no leste europeu, um país comunista com várias repúblicas associadas, socialistas comunistas associados, e um regime autoritário ditatorial. Então, tem vários livros que falam disso, como esse livro aqui, da Graça Salgueiro, tem um livro do do Olavo de Carvalho, perdão, que fala sobre isso. Tem muita literatura, e tem o site deles também, que tem lá as atas dos congressos deles. Então, pessoal, nas ditaduras latino-americanas, não existem eleições limpas, todo mundo sabe. As eleições são controladas, são manipuladas, e a oposição sempre é sufocada, ou são presos os opositores do partido, e só tem um grupo que concorre às eleições de fachada, ou uma pessoa que concorre. Eleições só para inglês ver, porque não acontece nada ali, é sempre o mesmo, é o partido único e é o mesmo candidato que se reelege eternamente. Foi assim na Venezuela, foi assim na Nicarágua, que já está há quase 30 anos lá, foi assim em Cuba a vida inteira, e por aí vai. Só tem um candidato, um partido único, Partido Comunista, e pronto. As eleições são apenas para dar uma aparência de legalidade para o mundo ocidental. A democracia sempre foi usada como um pretexto para que a ditadura de esquerda se instale. Há censura, há uma ditadura, controle social, autoritarismo, pobreza, né? Presos políticos sempre há, muitos, perseguições, mortes e etc. Então é isso aí, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês. A base para a implantação de uma ditadura comunista, né, é o controle absoluto da economia, porque sem dinheiro comunista não se cria. Através de pesados impostos, da supressão da propriedade privada, a estatização dos meios de produção das empresas, censura das mídias, aquelas que não forem cooptadas, elas não existem, né? Ameaças de prisões sem crime, né?
destruição do devido processo legal. As forças armadas e os generais podres, eles são traidores, eles se vendem, eles são cooptados, eles fazem o que os ditadores querem, e aí o aparelhamento do Estado é completo. Porque sem armamento também não se impõe uma ditadura. Sem a força do fuzil não existe ditadura. Então o aparelhamento da polícia, do Estado, dos servidores do Estado, da burocracia estatal. Aqui no Brasil nós temos 38, já vai para 38 ministérios, né, para empregar a pelegada, esse pessoal que controla o país. E no Brasil o empresário não pode nem conversar com um grupo de WhatsApp, como foi o que aconteceu aí, como o Luciano, aquele da Havan, lá, Luciano Hang e outros lá, empresários que se reuniram e falaram alguma coisa sobre economia, aí foram todos processados, tiveram busca e apreensão, celulares apreendidos, respondendo processo no STF, né? Quando que o pessoal do Foro de São Paulo, centenas de comunistas de vários partidos da América Latina e de outros países, se reuniram em Brasília para discutir política econômica, soberania, liberdade, democracia, para fechar o regime aqui no Brasil. Esse pessoal não foi questionado, esse pessoal não foi investigado, ninguém falou nada sobre isso. O empresário brasileiro que se reúne para falar sobre a possibilidade da instalação de um regime comunista, socialista, poderia prejudicar todo o negócio, toda a economia, aí é crime. Agora, a ditadura e esses ditadores que se reuniram aqui em Brasília, isso não é crime, tá tudo certo. Então, pessoal, o Brasil, aqui os comunistas, eles se associaram, aparelharam tudo, se infiltraram, o gramscismo aqui tomou conta, eles foram ocupando os espaços na universidade, na Igreja Católica, nas polícias, Polícia Federal principalmente, a Justiça através do STF, a imprensa tradicional foi toda cooptada, os intelectuais, os artistas com essas leis, Rouanet, lei isso, lei aquilo, para favorecer essa gente, os sindicatos de pelegos, o MST, o MTST, a Frente Nacional de Lutas para invadir as propriedades, as organizações criminosas do narcotráfico, aí, como PCC, PV e outros. Então, sem falar nas ONGs internacionais, as Foundation, que trabalham aqui dentro, recebem dinheiro de fora para implantar aqui o esquerdismo, essas pautas esquerdistas. Então, o que opera dentro do Brasil são os empresários ricos, os banqueiros que apoiam, os chamados campeões nacionais, que apoiam a esquerda e que financiam a esquerda no Brasil. Esses aí são intocáveis. Mas o resto, como o Luciano Hang, é proibido até de concorrer a um cargo eletivo. Uma pessoa que nunca foi político, mas não pode concorrer porque tem os direitos políticos cassados, porque ele estava conspirando atos antidemocráticos. Agora, trazer o Foro de São Paulo para o Brasil não é um ato antidemocrático. Entendam isso, senhores juristas e advogados, colegas. Vejam o que é isso. Parem para pensar um pouquinho. Nós temos que ter espírito crítico para ver uma coisa dessa. Então, meus amigos, para finalizar, a esquerda, todo mundo sabe, ela é movida a propina, a dinheiro, a carguinhos, o pessoal precisa ser alimentado. E dentro de poucos meses, talvez um ano, nem isso, nós estaremos igual ou muito pior do que Cuba, Venezuela, Nicarágua, sem liberdade de jeito nenhum, de expressão, liberdade religiosa, pagando 35% de imposto de renda, conforme já tem um decreto aí que vai ser aprovado na reforma tributária. Os bilionários não vão pagar muito imposto, como nunca pagaram, E o que acontece aí? Nós vamos ficar sem trabalho, sem segurança pública, sem educação de qualidade, a educação está dominada, O pessoal só vai para lá nem vou falar, Sem justiça, sem saúde, muita gente na pobreza, na fome, na miséria, perseguidos políticos, e voltaremos a nos tratar, de certo, a saúde com as ervas do xamã, com benzimentos, com alguma coisa espiritual, metafísica. E trabalho informal, que emprego de carteira assinada, certamente não vamos ter mais, como é lá no documentário que eu vou deixar aqui em Cuba. Então, pessoal, para finalizar mesmo, vou deixar 3 livros para vocês verem, baixarem ou lerem, para entender o que eu falei aqui, esse resumo pequeno que eu fiz. Então, esse livro aqui, esse Foro de São Paulo, de Graça Salgueiro, vocês encontram por aí, um livrinho pequenininho, que explica direitinho o que é a maior organização
de esquerda revolucionária das Américas que se reuniu através desse Foro de São Paulo, que agora é presidido pelo senhor Luiz Inácio da Silva. E esse livro aqui, né, Hugo Chávez, o Espectro. A origem de tudo partiu daqui. Em 1999, quando o Hugo Chávez assumiu lá na Venezuela, ele já começou a fazer o socialismo bolivariano na América Latina e esquerdizou o continente. E aqui está todo o narco-estado que hoje é a Venezuela, governada com mão de ferro pelo Nicolás Maduro, a sua ditadura. Aí vocês vão conhecer um pouquinho do que é o comunismo bolivariano aqui. Tem outro livro que eu não tenho aqui em mãos, mas está na internet, aí no Google, Contra Toda a Esperança, de Armando Valladares, é um poeta cubano, escritor, que ele foi preso durante 22 anos lá na ditadura, prisão do Fidel Castro, porque ele era contra o regime. Ele praticava atos antidemocráticos falando mal do comunismo. Ele foi preso e ele não se entregou, foi torturado, ficou aleijado, mas ele saiu, conseguiu fugir da cadeia com interferência da comunidade internacional, porque como ele era poeta e escritor, ele conseguia vazar para fora dos campos de concentração as denúncias do que faziam lá nos campos de concentração. Vocês vão ver no livro que ele furava as próprias veias com um palitinho de dente e tirava sangue e escrevia em papéis e conseguia vazar esses papéis para fora e denunciar o que estava acontecendo nas masmorras de Cuba e nos fuzilamentos que eles faziam toda semana lá das pessoas que eram dissidentes. É a coisa mais horrível do mundo. Quem tiver coragem e vergonha, leiam esse livro. E outra coisa, pessoal, vou deixar para vocês aqui um documentário maravilhoso. É um filme, um documentário. Faces de Cuba é um documentário completo. Faces de Cuba. Está aqui o link, é só entrar no link, vocês vão entrar direto nesse documentário. Mas, por favor, vejam isso com espírito crítico, né? Se coloquem no lugar das pessoas, porque ali tem muita verdade, tem muita narrativa e tem muita pessoa com o cérebro lavado, né? Sofreu lavagem cerebral e acha que aquele paraíso socialista é maravilhoso. Aqui o Estado me dá comida, não preciso trabalhar, graças ao El Comandante eu tenho uma casinha para morar, caindo dos pedaços, mas tenho uma casinha. Então ele tira uma faculdade, mas fica lá trabalhando de Uber, trabalhando de turista, ou trabalhando no açougue, ou cortando cabelo. Então é isso aí porque uma ilha pequenininha, tamanho do estado de Pernambuco, não tem nada para fazer, não tem coisa nenhuma. E é comunista, não tem internet, não tem nada, as pessoas nunca desconfiam que existe uma vida melhor fora dali, exceto aqueles que se iluminam, conseguem fugir, e aí eles melhoram de vida. Desculpe, pessoal, não fazer uma live, porque como não tem muita adesão, não adianta ficar falando para as paredes. Então eu faço um vídeo, vocês vejam o vídeo e vão se inscrevendo nesse canal, por favor, que tem muita coisa importante. Mas os livros estão aí, né? E isso aí é um convite à reflexão.